O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. No último domingo, nós fomos ao deserto com Jesus, onde ele foi tentado e onde ele venceu as armadilhas do maligno. Hoje, com Jesus, nós subimos ao alto do Monte Tabor, onde ele reza e se transfigura. A Quaresma é este caminho que nos leva a uma transfiguração, isto é, a uma conversão. E este segundo domingo da Quaresma é como que uma pausa que nós fazemos nessa caminhada para nós contemplarmos essa presença luminosa de Jesus que se revela. Revelar-se quer dizer tirar o véu. Jesus, ele se transfigura, muda de figura e ele mostra a sua natureza divina. Ele, Deus feito homem, agora mostra a sua divindade para aqueles 3 apóstolos que subiram com ele. Não eram os prediletos de Jesus, eram os que tinham mais dificuldade de entender o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Por isso que o Senhor vai a eles para o alto desta montanha. E é interessante como Jesus mostra que todos os espaços são espaços de oração. Não apenas a sinagoga onde se orava, se ouvia a palavra, nem mesmo só o templo onde se fazia sacrifícios para Deus, onde se peregrinava. Mas Jesus mostra que a oração pode ser feita nesse santuário natural, que é a montanha, que representa esse encontro com Deus, porque sendo um local mais alto, também nos leva a essa elevação, essa proximidade com Deus. Jesus também em outros locais da natureza anunciou, à beira do mar da Galileia, também na montanha ele prega. Enfim, nós vemos que o nosso Deus louva ao Pai pela obra da criação e também anuncia em todos os cantos que o Pai é Senhor. Mas hoje, de forma especial, Jesus, conhecendo o coração daqueles apóstolos tão resistentes,
que estavam entrando praticamente numa crise de fé, porque Jesus vai falar pela primeira vez sobre a sua paixão. E estes três não conseguem conceber como é que Jesus pode sofrer. Eles queriam sim um Messias que fosse triunfante, e eles não aceitavam de forma alguma a ideia que lhes parecesse de fracasso. Mas a cruz não é fracasso, a cruz é entrega. Mas antes de falar sobre isso, Jesus, sabendo que a fé deles precisava ser fortalecida, então mostra antecipadamente a sua glória, e a glória da qual os apóstolos também participariam na ressurreição. Deus é assim conosco. Deus nos cerca de cuidado, de amor. E em todos os cantos nós podemos ver a manifestação da bondade dele. Por vezes, nós também experimentamos muitos desafios que nós cristãos, pela fé, chamamos de cruz. E às vezes a gente pode pensar que a cruz é um infortúnio, quando na verdade é uma ocasião na qual nós podemos nos encontrar ainda mais com Deus. Jesus quer que os seus apóstolos se encontrem um pouco com a sua presença gloriosa, para que eles não desanimem no caminho, para que eles sejam encorajados a prosseguir. E é claro que de início os apóstolos não entendem tudo. Eles estão dormindo, não só o sono físico, mas o sono também da fé. Quando alguém está disperso e a gente chama a atenção da pessoa, fala: "Ô, você está dormindo?" E é isso que aconteceu com os apóstolos. Eles estavam como que desligados, desatentos de tudo aquilo que era plano de Deus. Estavam sonhando com uma realidade que na verdade era mais deles do que propriamente o projeto de Deus. Queriam sim um Jesus famoso, um Jesus que resolvesse todos os problemas. E Jesus começa a falar logo depois sobre aquilo que ele haveria de passar. Nesta cena da transfiguração, quando eles acordam, eles se deparam com a visão em que Jesus está no meio e ao lado está Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. Ambos representam o Antigo Testamento. E Jesus fala com eles sobre a sua morte. É isso que acontece também no Antigo Testamento. Nós vemos os profetas que já anunciavam a vinda do Messias, e no caso de Isaías até o quanto Jesus sofreria. O povo de Deus sofredor, e também nós podemos encontrar aqui, quando Isaías fala do servo sofredor, o próprio Jesus. Então tudo no Antigo Testamento converge para Jesus. Num dado momento dessa visão, tanto Elias quanto Moisés desaparecem e fica apenas Jesus. O Antigo Testamento cumpriu a sua finalidade, que era de preparar o caminho para Jesus. É claro que o Antigo Testamento ainda continua presente, mas no lugar dele, porque agora ele dá lugar ao Novo Testamento. Na nossa vida também, tem certas coisas que acontecem, que às vezes a gente não entende, a gente se apega tanto, mas a gente deve entender que determinadas coisas que ocorrem na nossa vida têm a sua finalidade, e às vezes a finalidade se cumpriu. Por isso que nós temos que ser livres para o novo que Deus tem para nós. Não quer dizer que você agora vai jogar fora a tua história de vida, não é? Mas entender que, assim como no Antigo Testamento, né, algumas coisas devem ficar também no seu lugar, para que nós nos abramos ao plano de Deus. E Jesus, ele vem anunciar a boa notícia, é a nova e eterna aliança.
Deus já havia feito aliança com tantos homens no Antigo Testamento, inclusive com Abraão, como nós ouvimos na primeira leitura. Agora Jesus fará uma aliança que não terá fim, aliança selada pelo seu sangue. Por isso que nós devemos estar atentos também ao novo que Deus sempre nos traz, que é a boa nova, o Evangelho que é sempre novo para nós com a sua mensagem. É por isso que do alto daquela nuvem que agora encobre os 3 apóstolos, se ouve uma voz: este é o meu filho muito amado, escutai o que ele diz. Porque agora é Jesus quem vai falar. O Evangelho é o próprio Deus a nos falar. E nós devemos estar atentos para ouvir a voz de Deus, porque tudo hoje nos fala sobre a oração. A oração que Abraão havia feito naquele momento em que ele faz um pacto com Deus. Quando Abraão pensa que é ele que está fazendo um pacto, não é? De partir os animais ao meio, e depois ele pretendia atravessar sobre esses animais dizendo: Senhor, se eu não for fiel a esse pacto, que aconteça comigo mesmo que aconteceu com esses animais, que foram como que partidos ao meio, estavam ali com as partes divididas, né, naquele caminho. Mas Abraão cai no sono e ele nem atravessa por aqueles animais conforme o costume desse pacto. Deus, como que numa chama de fogo, vai atravessar, porque Deus é sempre o primeiro a nos visitar, e Ele é sempre aquele que toma iniciativa no seu amor, com gratuidade, com bondade. Abraão não chegou nem a fazer aquele pacto, Deus se antecipou em fazer esta aliança com ele, e nós devemos estar atentos àquilo que Deus quer nos dizer. Quando a gente pensa que somos nós que estamos buscando a Deus, na verdade é Ele que nos atraiu. Por isso a nossa oração, até quando a gente se sente inspirado para rezar, não é simplesmente algo que vem de nós somente, é algo que Deus coloca no nosso coração. Nós nos abrimos dizendo sim e aceitando esta conversa com Deus, que é a oração. E a oração não pode ser um conjunto de coisas que a gente pede para Deus simplesmente. A oração tem que ser uma relação com Ele. E numa relação, num diálogo, a gente ouve a outra pessoa. Hoje, muitas pessoas têm dificuldade de dialogar. Elas até conversam, mas nem sempre dialogam. Existe uma diferença entre uma coisa e outra. Às vezes, uma pessoa pode contar sobre uma novidade e a outra nem está ouvindo direito e ela não espera nem o outro terminar de falar para falar uma outra coisa que ela acha mais interessante da sua própria vida. Por vezes, em algumas conversas, às vezes a gente nem ouve e compartilha do que o outro está dizendo para nós, né? A gente só espera o momento para poder falar sobre outra coisa que para nós é muito interessante. Então a gente não tem, por muitas vezes, a capacidade de escutar. A oração tem que ser escuta daquilo que Deus está me dizendo. E depois eu falo a Deus e Ele também acolhe a minha prece, acolhe a minha oferta. O Senhor nos ensina a rezar. E Ele mostra que quem reza de forma verdadeira se transfigura, muda. Porque a oração não pode ser só um lamento para Deus. Não pode ser só uma relação de camaradagem com Deus, né, para conseguir algo dele. A oração tem que ser uma maneira de nós nos conectarmos com Deus e permitirmos que Ele faça a sua obra em nós. Quem ora de forma legítima se deixa transfigurar. Por isso que Jesus, ao se transfigurar, mostra para os apóstolos que eles também têm que se deixar converter e iluminar pela presença dele. Pedro nem sempre entende as coisas de início. Pedro estava achando tão bom tudo aquilo, aquela cena, que ele quer até mesmo montar 3 tendas para se fixar naquele local. Ele quer fugir do caminho de cruz.
Às vezes pode acontecer isso com a gente, né? A gente fica somente onde a gente acha mais agradável, né? E a gente nem sempre encara a realidade e a missão que Deus nos dá. Às vezes é mais fácil a gente rezar somente diante de uma tela de celular do que a gente ter o compromisso de vir à missa, de participar de outros momentos de oração também com a comunidade. E esse é um mal dos nossos tempos. O individualismo que vai fazendo com que as pessoas se fechem ainda mais em si mesmas, nas suas próprias buscas e necessidades. E às vezes elas acham que estão progredindo na fé. A oração pessoal, ela é necessária, mas ela não é o suficiente. Nós precisamos também nos reunir. Por isso que Jesus está ali com mais 3 dos seus apóstolos, para que eles possam fazer essa experiência com Jesus. E Jesus vai mostrar que eles não devem ficar ali. Eles devem, depois de fazer a experiência com Ele, descer daquele monte. Nós subimos ao monte cada domingo, cada vez que nós participamos da missa no final de semana. Nos encontramos com Deus. E aqui tem que ser um momento de refrigério, de abastecimento, de revigoramento, de transfiguração, para que depois nós nos encaminhemos para a nossa rotina, para a nossa semana, para o dia a dia, onde nós também queremos levar essa presença nossa transfigurada para ajudar as pessoas a se transfigurarem. Eu disse ajudar, não somos nós que vamos mudar nada. As pessoas podem se sentir inspiradas por você e assim também se abrir a mudança que Deus faz. Nós estamos neste mundo não a passeio, nós estamos neste mundo para uma missão. E nessa missão Deus nos dá esta possibilidade de nós estarmos com Ele para nos enchermos da sua presença e da sua luz e assim também seguirmos a nossa jornada. Nós estamos aqui para cuidar da obra da criação. Nós estamos aqui para seguir o chamado que Deus nos fez. E como nós precisamos cuidar de tudo aquilo que Deus fez, porque Ele nos deu este mundo como que num jardim. E um jardim precisa ser cultivado. Um jardim precisa ser regado, não é? Precisa ser cuidado, senão aquilo que está ali morre. Assim, nós devemos reconhecer também que tudo isso que está à nossa volta, todo o meio ambiente, é uma expressão do amor de Deus. E nós não podemos usar da obra da criação conforme nós queremos. Nós não podemos utilizar os recursos naturais que são finitos, como a água e tantos outros, descuidando disso e afetando tantas outras pessoas e até as gerações futuras. Vamos nos conscientizar de tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, vai ter uma consequência em nível mundial e para as outras pessoas. Nossa, mas o que eu faço reflete? Sem dúvida. Se um sujeito dentro de um carro fala assim, nossa, estou com latinha de refrigerante, que não vou ficar carregando essas coisas, sacola plástica, jogo pela janela, não é? Como se aquilo fosse desaparecer. Assim como Moisés e Elias desapareceram naquela visão. Não, a gente sabe, né? Alumínio, plástico e tantas outras coisas, papel, né? O tempo que cada um desses elementos leva para se decompor e o quanto aquilo fica na natureza. E mais ainda, chuva e sol. A gente já sabe o que essa combinação traz nos países tropicais, não é? Mosquitos, transmissores da dengue, de outras doenças mais que vão se proliferando e afetando também a outras pessoas mais. E de repente a gente vê um surto de pessoas com dengue e a gente pode até pensar que isso seja castigo de Deus, quando na verdade é a negligência do próprio ser humano e o descuido com a natureza. O grande problema, nós como seres humanos, é que a gente só desperta para isso quando as coisas se voltam contra nós.
enquanto nós estamos fazendo algo que vai prejudicar o meio ambiente e não nos afetar, a gente simplesmente vai levando a vida e vai usando as coisas que Deus fez da forma mais errada. Mas a natureza, que é sábia e tem a sua ordem dentro da criação, nos mostra e nos dá grandes lições. Portanto, ouçamos a voz de Jesus que nos fala do Evangelho, mas ouçamos também a voz dele que nos fala através da sua criação, que está clamando pelos filhos de Deus. Que essa nossa reflexão nos leve a nos transfigurarmos e a mudarmos este mundo para que ele se torne um lugar melhor e que ele seja também um reflexo daquilo que nós queremos encontrar na eternidade, a nossa morada, onde com Deus reinaremos e viveremos para todo sempre, finalmente transfigurados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador